Bom, louvado seja Deus, né? Então agora nós vamos voltar aqui à palavra de Deus propriamente dita, né? Isso aqui são as escolhas, né? As escolhas que Deus fez. Agora é Deus que está escolhendo e agora já não é mais o homem, né? As escolhas daqui para frente agora vai ser Deus que vai escolher, né? E vai colocar o homem mediante a isso, né? Através de sua palavra, né? E também mandando os seus ensinamentos, o que é que você deve escolher para viver na terra, né? Louvado seja Deus. Então, o primeiro tópico daqui são 24 tópicos que eu vou ler aqui. Vou tentar ver se eu consigo fazer pelo menos umas 3 partes, porque são bem longos o trecho, né? Mas eu vou começar aqui do primeiro e vou enumerando para frente. Esses primeiros aqui vai estar exatamente como está na Bíblia Sagrada, né? Vamos ver, o primeiro é Deuteronômio 30, 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Louvado seja Deus, né? Então, essa daqui é uma das passagens da Bíblia, né? Que Deus colocou os dois caminhos, o caminho diante da escolha de Deus para as pessoas, para que eles escolham. E eu te prometo que se vocês escolherem a vida, para que você viva, né? Então está colocado aqui os dois caminhos que a gente tem falado muito as propostas, e isso aqui foi Deus falando para o povo de Israel, né? Louvado seja Deus. Segundo tópico, em Josué 24, 15, que diz assim: Porém, se vos parecem mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, né, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, né, em cuja terra habiteis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Aqui é mais uma daquelas passagens que a gente tem falado, que Deus colocou diante dos homens esses dois caminhos, para seguir se vai servir a Deus, ou se vai seguir o Deus verdadeiro, ou vai seguir os deuses da nação, as idolatrias, os ídolos das nações lá do Amorreu, dos Perizeus, dos Cananeus, dos Gigazeus, tudo que você imaginar de Eus lá, era tudo da descendência de Cão, esses caras, tá? De Cão seria o terceiro filho de Noé, né? Aquele que foi amaldiçoado por Noé, por ter visto a nudez de Noé, no dia que Noé se embriagou, que tomou o vinho, plantou a sua vinha pela primeira vez, ele fez o suco lá da uva, lá, o vinho, e tomou demais e acabou se embriagando, né, com o vinho, o mosto lá, e acabou que ficou pelado e o seu filho viu a sua nudez e aí foi amaldiçoado, esse camaradinha chamado Cão, né? E esse Cão, ele teve todas essas descendências desses que eu acabei de falar aqui, Gigazeu, Perezeu, Eteu, Filisteu, Amorreus, todas essas descendências aí, né? São todos descendentes de Canaã, de Cão, né? Porque o Canaã é um dos descendentes dos filhos lá de Cão, né? Então, louvado seja Deus. Mas aí Deus coloca diante deles aqui a maneira pela qual eles deveriam, né, escolher se servia a esses deuses pagãos das terras ou se servia ao Deus verdadeiro. Ele já, porém, já deixou bem claro para todos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma das passagens marcantes da Bíblia, né? 3. A escolha de Israel. Segundo Samuel 10, 9. Joabe escolheu os soldados para lutar contra os sírios, né? O general Joabe estava preparado com todo o seu exército ali para ir lutar contra os filhos
o povo lá, os sírios, né, que ali estava habitando aquela terra. E Deus disse para ele, vai que eu darei os sírios em vossa mão. E Joabe pegou, acabou escolhendo, né? Ele escolheu os soldados mais valentes, né? Os mais corajosos, os mais temente a Deus, né? Entre os soldados, porque não adianta só ser soldado e não ter fé, não ter coragem, não ter, né, destreza para a luta, né? No caso aí, por exemplo, Joabe teve que escolher, né, entre os soldados, mas ele teve que escolher exatamente aqueles que eram temente a Deus, aqueles que eram corajosos, né, e que lutavam, né? Que aí no caso do Ciro, juntamente com ele estava também ali com o Ciro, né, que tinha feito aliança com os filhos de Amon. Olha, olha aí o Ló entrando em ação novamente com seus descendentes aí, né? O Ló, todo mundo sabe que ele foi teve o problema da relação com as filhas dele que o embebedaram, né? E então o que que aconteceu? Aí nasceu os Amonitas, né? Os Moabitas e os Amonitas, né? Que são exatamente os descendentes, os filhos de Ló, né? São exatamente os filhos de Ló, né? Então aqui está os descendentes de Ló, juntamente com os Ciro lá querendo lutar contra Israel. Se deram muito mal, perderam a batalha porque Israel escolheu, né, os seus soldados valentes para lutar, no caso o general Joabe, né, escolheu esse soldados valentes para lutar contra esses Círios e os vencer. Louvado seja Deus, né? Quarto tópico, né? Davi. Quem Davi escolheu? Samuel 25:12. O homem que teme ao Senhor, né? E escolhido é, em suma, aleluia, é mesmo o caminho, né, da verdade. Então o homem que ele é temente ao Senhor, né, ele escolhe o caminho e também é nomeado, né, para ensinar, né, o caminho da verdade diante de Deus. Então é dessa maneira que o homem estará na presença de Deus, né, no momento em que ele é escolhido por Deus. Deus, além de escolher, ainda ensina para ele o caminho que ele deve andar, né? Ensina o caminho em que o homem deve andar. Louvado seja Deus, né? 5. O povo que escolheu. Salmo 33:12, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então você veja bem que aqui o povo que Deus escolheu são exatamente quem? As nações que são bem-aventuradas, as nações cujo Deus é o Senhor, né? O Salmo 33:12 que nos vai falar a respeito disso daí, né? Porque todas as nações da terra têm os seus deuses, têm os seus ídolos lá que as pessoas adoravam, né? Mas aí o salmista aqui diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor Jeová é dono do céu, da terra, é dono de tudo, é ele que faz, né, todas as coisas, né. Tópico C, Jacó e seus escolhidos, Salmo 105:6, né. Os descendentes de Abraão e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, né. Então, a descendência de Abraão e os filhos de Jacó são os escolhidos de Deus. Deus escolheu ele entre as nações, diz aqui a palavra do Senhor, não porque ele fosse maior em número, nem que fosse melhor do que as outras nações, mas é porque ele viu em Abraão qualidade e viu em Abraão, na descendência de Abraão, que Abraão iria de ensinar o seu nome, fazer com que o nome fosse de Abraão fosse de Deus fosse honrado na terra, né? E Jacó e seus filhos, né, que Deus escolheu para que fosse a sua herança e a sua possessão. Louvado seja Deus, né? 7. O caminho da salvação. Deus também escolhe o caminho da salvação, que é Salmo 119:30, né?
escolhi o caminho da verdade, né? E propus-me a seguir os teus juízos, né? Então, você veja que a partir do momento que o homem de Deus escolhe o caminho da verdade, escolhe andar na verdade e estar na presença de Deus, ainda tem que se propor. No caso, ele se propus-me a seguir os teus juízos, né? Quer dizer, a partir do momento que o homem escolhe o caminho da verdade, que é Deus, né? Senhor Jesus, a tua palavra, né? E eu peço que os guarde na verdade. A tua palavra é a verdade, né? O Senhor Jesus falando, né? Na oração sacerdotal lá. Pedindo para Deus guardar os servos, os discípulos dele, na verdade. E a tua palavra é a verdade, né? Então, aqui o salmista Davi disse ainda, o Davi disse que se propôs a seguir os juízos de Deus, né? Não adianta, tem que se propor também. Deus faz a escolha, você escolhe a Deus, mas também tem que se propor fazer alguma coisa. No caso dos crentes, né? Qual que é a missão que ele tem? É de ganhar almas para o reino de Deus, pregar a verdade, ensinar as pessoas que se elas não se converterem, se elas não aceitarem o evangelho de Cristo, elas vão perecer, vão ficar aqui na terra, louvado seja, para ser destruído pelo anticristo e depois irão para a perdição eterna. Eterna quer dizer nunca mais sairão dali. Louvado seja Deus. 8. Nem escolher um e nem outro, né? Lá em Provérbio 33, 3:31, né? Não escolheu o caminho do homem violento, nem tem inveja dele, né? Então, o que que acontece? Uma das coisas também que o homem não pode escolher nenhuma coisa nem outra, né? É no caso, por exemplo, você escolheu o caminho do homem violento, né? Não escolha o caminho, seria uma escolha ruim você escolher o caminho do homem violento. E não escolher também violento e nem ter inveja dele, ter inveja das coisas dele, né? Porque tem muita gente que tem inveja, né? Tem um outro vídeo meu que eu preguei a respeito lá do Salmo 73, que o homem, né, o salmista, disse que ficava triste de olhar as crianças daqueles ímpios lá brincando, crescendo, as suas vacas, o seu rebanho, sua riqueza cada vez aumentando, né? E ele sendo justo, praticamente está na mesma situação, às vezes até pior, né? Não sei como é que era a situação que eles estavam, né? Ele disse que só que aí, de repente, ele entrou no santuário de Deus, e a partir do momento que ele entrou no santuário de Deus, ele descobriu, né, que o fim daquelas pessoas era exatamente aquilo mesmo, que ele já tinha ganhado, o que eles deveriam ganhar aqui na terra, que era tudo aquilo que eles tinham de riqueza, era aquilo. Mas não teria direito ao reino de céu, não teria direito à salvação, não teria direito às coisas lá eternas de Deus, né? Então é assim que nos ensina a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Número 8, né? Esse eu acabei de ler que é nem escolher um, nem escolher o outro. Quer dizer, nem o homem ruim, né? O homem mau, né? Não escolheu o seu caminho, do homem violento, e nem tem inveja dele, né? Número 9. Deixar o mal e escolher, né, o bem. Isaías 7, 16, 15 e 16. Versículo 17, 15 e 16, né? O menino Jesus se alimentou, veja bem aqui, o menino Jesus se alimentou de manteiga e mel até saber rejeitar entre o bem e o mal e escolheu o bem, né? E escolheu o bem. Então, aqui nos fala lá em Isaías, esse versículo, que está falando exatamente a respeito de Jesus, que o menino, coisa honrada, fez a Virgem de Israel, versículo para trás, né, no caso 14, né? Coisa honrada fez a Virgem de Israel, né, de ter dado um filho. Aí fala a respeito desse menino, será? Então Jesus se alimentou de manteiga e mel. Até os 12 anos, a partir daí, que quando ele apareceu lá no meio dos doutores ensinando, né? Então, a partir dali, ele já sabia discernir entre o bem e o mal. Aí a palavra de Deus nos diz aqui que ele sabia escolher já entre o bem e o mal, né? Quando ele tinha essa idade. Então, ele comeu
manteiga e mel, né? Durante esse tempo aí, né? Até aprender a rejeitar entre o bem e o mal, e escolher o bem, né? Conhecer o lado do bem e do mal, né? Porém, ele acabou escolhendo o lado do bem, não o lado do mal, que é o que a gente vemos lá em Deuteronômio, lá onde que fala lá que o Senhor diz assim, que colocará o céu e a terra, né, como testemunho, né, diante de vós, que hoje ele propõe a vida e a morte, né? A bênção e a maldição, né? Escolhei, pois, a vida para que vivas, né? Tu e a tua semente, né? Então, aí Jesus foi ali, diz a palavra do Senhor lá no profeta Isaías lá, que ele escolheu o bem, né? Escolheu o bem. 10. O servo a quem escolheu. Isaías 43, 10. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibam e creia e entenda que eu sou o mesmo, o único Deus de todos os tempos, né? Então, aqui Deus também coloca assim diante dos filhos de Israel, dizendo para eles que é para eles saber que foi o Senhor que escolheu os seus servos, mas também ele quer dizer assim, para que eles entendam que não houve um único Deus depois dele e jamais haverá em todos os tempos. Ele é Deus único, né? De toda a terra, de todas as nações da terra, né? De todos os tempos. Então Israel tem que entender isso e saber que ele é o Deus. Eu sou, esse é o seu nome, né? Louvado seja Deus. Aqui eu vou dar mais uma pausa.